Hoje é dia do programa em comum, aqui na Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. E o programa em comum começa agora. Eu recebo o Armando do Vale, o presidente da COSAMA, para nós conversarmos sobre projetos do governo Wilson Lima. Também, na sequência, converso com o Gustavo Sampaio, presidente da Amazonas Tour. Tudo isso no programa em comum que começa agora, aqui na Inova. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Seu melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Pegue a caderneta de vacina do seu filho pra atualizar. Toda vacina é importante, do recém-nascido até ficar gigante. A campanha de multivacinação infantil da Prefeitura voltou. Chegou a hora de atualizar a caderneta do seu filho. Crianças de 0 a 14 anos devem ser vacinadas para ficarem livres de doenças. São mais de 170 salas de vacina. Procure a UBS mais próxima de você. Vacine já, Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Vacinou? Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. E a gente não pode esquecer que hoje é sábado, dia de se deliciar com os sabores da Glacial. A Glacial tem várias lojas, ela oferece assim sabores maravilhosos com gosto do Amazonas, com gosto da Amazônia. Eu gosto muito de cupuaçu, mas também tem tucumã e outras delícias que só a Glacial sabe produzir. Então você pode frequentar uma das lojas da Glacial, pedir pelo aplicativo e você vai se deliciar com todas as maravilhas que a Glacial produz. Não esqueça, produtos estão da Glacial. Armando do Vale, o diretor-presidente da COSAMA, está aqui conosco e a gente falava antes de entrar no ar sobre os projetos que a COSAMA tem desenvolvido. São tantos projetos que o governo Wilson Lima tem colocado em cena e a gente fica cada vez mais entusiasmado. Até porque quando o governador Wilson Lima, há 4 anos, já vai para o 5º ano, pegou a COSAMA, vamos dizer assim, começou a ser um dos gestores da COSAMA, que ele juntamente ao Armando fazem isso, a COSAMA está praticamente para fechar. Mas aí foi nomeado o Armando, o governador Wilson Lima teve essa visão futurista e entregou essa missão ao Armando, que está desenvolvendo muito bem. Obrigado, Armando, por estar aqui conosco. E a gente está conversando com a Joyce antes de nós entrarmos no ar, a sua assessora, e a gente fica muito entusiasmado em saber que a COSAMA está passando por toda essa tempestade e fortalecendo cada vez mais esse projeto do governo Wilson Lima. Boa tarde aos telespectadores, é um prazer retornar aqui ao seu programa. Realmente nós temos uma satisfação em trabalhar com o governador Wilson Lima, que nos dá liberdade de agir, de ação. A COSAMA ela tem uma história em Manaus, né? E depois com o Amazonas. Sim. E foi ela que implantou a água aqui na capital, depois foi para 50 municípios e em 2000 ela foi privatizada em Manaus. Antes do governo Wilson Lima, ela estava sucateada, abandonada. E com o resgate, a visão dele, olhando para o interior, buscando principalmente valorizar as pessoas que moram no interior, ele nos permitiu investir
buscar novos projetos e resgatar algumas cidades que estavam realmente com problemas de calamidade pública em relação à água. E o abastecimento é muito cheio de dificuldades no interior, não é, Armando? Às vezes as pessoas dizem assim, como é que o município não pode não ter água, já que o rio passa na frente? Mas as pessoas não sabem como é o sistema de abastecimento de água de uma cidade, né? Que é complicado. A gente tem Até eu chegar na Cosamo eu era um analfabeto em relação a isso. Eu também me imagino analfabeto em relação a esse sistema. É muito caro, realmente a logística é muito complicada e tem que ter o braço do governo estadual, ajuda, porque senão a companhia não funciona. E a parceria com as prefeituras também, não é, Armando? No caso das prefeituras, a gente tem parcerias em relação às ações que a gente possa fazer. Um cano quebrou, a gente tem que precisar fazer uma obra Eles não na rua. investem, então, a prefeitura não investe, só o eles governo. não. Nas cidades onde a Cosama está, eles não investem. Hoje a configuração no Amazonas é assim, nós temos 15 cidades com a Cosama, 46 prefeituras administrando elas próprias o sistema de água e Manaus privatizada. Então hoje a configuração é essa. O que nós temos lá de resultado é, o governador ajudou 3 municípios, Nova Olinda, Atalaia do Norte e... Benjamin Constant? Benjamin Constant nós fizemos uma estação nova, que lá não tinha água há 30 anos. Atalaia do Norte, Nova Olinda e Inhamundá, próximo de Parintins. Hoje nós somos vizinhos de Parintins. Lá nós temos a água que é da Cosama. Eu estive em Atalaia do Norte, eu vi a dificuldade que aquelas pessoas têm em Atalaia do Norte Complicado. em relação a diversos serviços, né? Imagino como foi receber esse benefício da Cosama, né? Nós estamos lá há 3 anos. São 8.600 habitantes, se não me engano, né? Lá nós estamos há 3 anos, nós tínhamos um problema lá de gestão na companhia lá e a água estava extremamente contaminada. Quando o governador conversou com o prefeito anterior fez um apelo para ele e lá hoje nós temos uma qualidade de água boa, tratada, que é mais importante. Claro, a gente não tem 100% das pessoas ainda com a água, porque lá existe um problema ainda com uma estação que é muito antiga. Nós recuperamos para a população ter uma qualidade de água melhor, mas agora, até 2025, nós vamos fazer um investimento lá para ampliar a rede e melhorar a estação. A gente está falando de Benjamin Constant e lembramos também que Benjamin Constant é vizinho de Atalaia do Norte, né? 26 minutos de estrada. 26 minutos de estrada, eu andei naquela estrada, eu fui de um lugar para outro naquela estrada. E a gente tem polos, inclusive, de universitários lá, né, que funcionam, que tem necessidade, né, desse serviço de água, né? A gente lá em Benjamin Constant, o governador inaugurou em junho do ano passado. Nós temos uma estação moderna lá. Hoje a gente atende 90% da população. Tinha bairros lá que não tinha água há 30 anos. Então a gente investiu durante 2 anos numa transformação. Ainda temos problemas ainda na distribuição nesses bairros, ainda falta pouco, mas agora nós estamos trabalhando um projeto de ampliação da rede. Uma coisa não é muito fácil, saneamento você não faz do dia para a noite. Água você não mexe assim, vai instala. É uma dificuldade, né? Você tem que rasgar a cidade, você tem que ampliar a rede de distribuição, você tem que levar onde os pontos. Benjamin Constant tem um problema que lá não tem poço, porque lá não tem água. No poço você não consegue água de poço lá. Eu não sabia disso. Só Benjamin Constant você só tem água pega do rio, que a gente chama de captação superficial. Por isso que nós temos uma estação lá. Agora, Armando, você deve esbarrar também em vários problemas burocráticos em relação à sustentabilidade, né? Porque quando você vai fazer um projeto desses de água, envolve também vários órgãos que são responsáveis pelo meio ambiente. Nós não temos problema quanto a isso, até porque a maioria das cidades já estão com a estação funcionando, mas precariamente. Né? A gente precisa dar uma revitalizada, a gente precisa estudar melhor a distribuição da água. Mas na maioria das vezes as prefeituras já têm as licenças ambientais, a gente chega só para incorporar o patrimônio da companhia e levar água tratada. Esse é o nosso maior problema. No Amazonas, posso te falar, Júlio, 90% das cidades não tem água tratada. Você já tinha falado isso anteriormente no programa e assusta todos nós, porque nós vivemos num local onde tem uma grande bacia hidrográfica, né?
Aí a gente fica assustado assim, mas por que falta água? Porque toda no água precisa Amazonas? ter tratada. Precisa ser tratada. Não adianta que não tem água. Se eu pegar uma captação Mesmo que você ferva, não tem que ser tratada. a água não é de boa qualidade, né? Exatamente. E- Então, se você não trata a água, você corre o risco de ter muitas doenças, a população pegar muitas doenças, ter problema de câncer depois de 4, 5 anos, ter problema de dores de barriga para as crianças. Isso é um problema que a gente tem enfrentado muito na Cosama. Toda vez que a gente vai, a gente analisa a situação da saúde, porque a água é saúde. Ah, com certeza. Inclusive problemas de pele, né? Doenças de pele, né? Que se você não Exatamente. tiver uma boa água para fazer sua higiene pessoal, você pode ter graves problemas de pele, né? Exatamente. E- Nosso papel é ajudar o povo do interior. Essa é a missão que o governador Wilson Lima tem nos passado, tem nos dado, e a gente tem tentado fazer um trabalho, pelo menos que responda à expectativa da população. São Gabriel da Cachoeira também foi contemplado com o projeto Cosama, né? Não, nós estamos lá. Vocês estão fazendo obra Nós ainda? estamos fazendo uma obra de uma estação de tratamento lá, São Gabriel e Boca do Acre, que nessas duas cidades a água é completamente fora dos padrões humanos. E são as mais distantes cidades de Boca do Acre, é a cidade mais Boca distante. do Acre, né? muito para lá, próximo do Acre, mas assim, mais longe ainda é Guajará, é a cidade mais longe do Amapá. Guajará-Biri, né? Que a gente olha no mapa e nem imagina como chegar até lá. Nessa minha aventura desses 4 anos que eu já tenho no governo, eu já dei a volta no estado 3 vezes. Eu já fui nos 61 municípios 3 vezes. Agora, Armando, quando a gente começa a fazer essas operações, essa logística pelo interior do estado, você vê o quanto o caboclo, quando eu falo caboclo, somos todos nós, não é de uma maneira pejorativa, não. É verdade. Sofre para conseguir chegar no lugar onde ele mora, né? Imagina uma água saudável, potável, né? Vou te falar uma experiência. Para a gente ir para Guajará de avião, a gente tem que ir para Cruzeiro do Sul, descer em Cruzeiro do Sul, pegar um carro. É lá no Acre. Exatamente, pegar um carro, 25 minutos até chegar em Guajará. Quer dizer, se a gente for de avião, um avião grande. Entendeu? Agora, se for uma do anfíbio e puder pousar, lá a gente pousa direto na água lá. E são vários desafios que o governo Wilson Lima tem em relação a esse tratamento de água, esse sistema todo da Cosama. Qual foi ou qual será o maior desafio ainda que ainda está sendo O maior implantado, desafio está agora sendo é a analisado gente... com muito carinho, porque isso também requer carinho, né? Porque os pedidos chegam constantemente, né? E você tem que ouvir os prefeitos, ouvir a população. Nosso maior desafio agora é cumprir o marco regulatório até 2025. Esse vai ser o grande desafio da companhia. Há uma mudança muito grande em relação à lei que estabelece o saneamento. Agora, com a nova Secretaria Metropolitana que o secretário Marcelo assumiu, a Cosama está agora vinculada a ele. Você deixou a CEINFRA, a Cosama deixou a CEINFRA e foi para a estrutura do secretário Marcelo. Exatamente, né? Lá onde tem os projetos, tanto habitação quanto de saneamento, nós vamos integrar essa parte da secretaria dele, buscar parceiros, buscar parcerias privadas e trabalhar principalmente melhoria de água para a população dessas cidades que a Cosama não está. Quais são os benefícios que esse marco regulatório traz para a população? Nós temos uma grande chance de resgatar a companhia financeiramente até 2025, ajudar essas 46 prefeituras que não estão dentro da nossa estrutura de governo, dentro da Cosama, a incorporarem esse sistema e que a gente possa levar tratamento de água para a população, porque nenhuma prefeitura consegue sozinha trabalhar a água. Primeiro por falta de inadimplência, às vezes tem alguns municípios, ou a maioria dos municípios, a população não paga a água, isso é um erro, porque você não pode abrir mão de receita, eu tenho falado isso para os prefeitos, mas quando nós chegamos lá para ajudar, a gente faz toda uma composição para que a gente possa melhorar a água para a população. Mas às vezes a economia do município é muito enfraquecida, né, Armando? Nós temos mas nós temos as nossas taxas sociais, entendeu? Hoje a Cosama tem a menor taxa
de consumo do Brasil inteiro. Isso é muito bom. Eu vou falar agora do projeto Água para as Galeras. Olha, independente do boi que eu peguei aqui, esse aqui é o boi garantido, olha. Esse aqui é o boi garantido, que é o boi do Armando do Vale, ele não esconde isso. De ninguém. Não, ele não pode nem esconder qual é o boi dele, né? Então, esse projeto Água para as Torcidas foi iniciado ano passado com Isso. o apoio do governo Wilson Lima. Isso. E as torcidas ficaram muito agradecidas, né? Porque você distribui copinhos de água para a população. Esses copinhos são produzidos no Manaquiri. É uma fábrica de água. De Manaquiri. 50 anos levou para a companhia ter uma fábrica de água, hein? Uma fábrica de água, né? Teve que o governador Wilson Lima assumir o governo para fazer isso. E esse projeto também, Água para as Torcidas, já está nas instituições também. Já abastece várias instituições, vários projetos filantrópicos. Né? A gente atende as escolas, quando solicitado, os eventos, atendemos todas as ações com o governo. Em Parintins nós vamos estar em parceria com a Amazonas Tour, lá com o secretário Gustavo. Que daqui a pouco vai estar aqui no programa. Pronto, então nós temos uma parceria com ele lá. Lá também estava falando para ele que nós vamos lançar um novo produto da Cosama lá. Qual é o produto que você vai lançar? Tem que ser, esse segredo tem que ser revelado antes. Então, nós vamos lançar uma máquina que ela entrega água de qualidade, pronta. A população chega lá na máquina, empurra o copo e a água sai tratada. Vai ser o novo produto que você... O governador Lúcio Lima vai lançar a máquina lá. Vai durante o festival. Nós vamos colocar a máquina lá em Parintins em parceria com o secretário Gustavo e depois nós vamos analisar se nós vamos colocar a máquina em determinadas cidades para que a população tenha uma água tratada. Agora, Armando, existem parcerias da iniciativa privada para ajudar esse projeto? Não, nós não pedimos ainda. Essa máquina nós estamos em fase de teste, nós descobrimos que existe essa máquina no Brasil, estamos trazendo ela agora em fase de teste e vamos ver como é que a gente põe ela para funcionar em relação... Porque, veja, Júlio, uma coisa é ter uma água no Rio Grande do Sul, outra coisa é ter água do Rio Amazonas, do Rio Negro, são coisas completamente diferentes. Então é nesse momento que a gente vai tentar ajustar a máquina. Ela vai chegar aqui em coisa de 15, 20 dias antes do festival, para que os nossos engenheiros possam testar, treinar, saber como é que a gente vai... E nós vamos comemorar lá uma data importante, a distribuição de 1 milhão de copos no estado do Amazonas. Esse projeto Água para as Galeras. Água para as Galeras? Água para a torcida. Água para as torcidas. Mas em Parintins é específico, mas nós temos também o nosso copinho que a gente entrega social, em né? todos os eventos que o governo do estado e o governador apoia. Seja escola de samba, seja associações de bairro, a gente faz a avaliação disso e doa. Isso é um custo da Cosama do governo do estado, é um apoio do governador Wilson Lima. Armando, muito obrigado pela presença aqui conosco, mais uma vez, do programa Em Comum. Eu fico muito feliz em saber que o governador Wilson Lima está preocupado com a qualidade da água que abastece o estado do Amazonas. As pessoas dizem assim, mas o rio é enorme. Sim, mas o abastecimento é difícil. Então, esse é um investimento muito alto que, às vezes, requer um orçamento incalculável. Exatamente. E o Tribunal de Contas está aí mesmo para cobrar você se você não empregar o dinheiro corretamente. É isso aí. Agradecer aí o convite, dizer da nossa satisfação em estar nesse projeto da distribuição de água. A Cosama não é só distribuição de água gratuita. A Cosama faz parte do sistema de distribuição de água para as cidades do interior. Nessas 15 que nós estamos e quem sabe até 2025 nós vamos ter mais 40 com a gente. Isso é muito bom. Daqui a pouco eu volto, tem mais Em Comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Até daqui a pouco. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado.
Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Pegue a caderneta de vacina do seu filho pra atualizar. Toda vacina é importante, do recém-nascido até ficar gigante. A campanha de multivacinação infantil da Prefeitura voltou. Chegou a hora de atualizar a caderneta do seu filho. Crianças de 0 a 14 anos devem ser vacinadas para ficarem livres de doenças. São mais de 170 salas de vacina. Procure a UBS mais próxima de você. Vacine já, Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Vacinou? Estou retornando com o programa em comum. Hoje é sábado, a gente não pode esquecer que está funcionando a Glacial. Aliás, a Glacial funciona todos os dias, mas eu dou sempre essa dica aos sábados, porque você pode visitar os parques da Glacial, você pode visitar as lojas da Glacial ou pode pedir pelo aplicativo. Glacial são sabores incomparáveis, sabores amazônicos. Falando em Amazônia, em Amazonas, que a gente tanto ama, eu estou aqui com o presidente da Amazonas Tour, Gustavo Sampaio, e nós falávamos muito desse crescimento do turismo, esse investimento que o governador Wilson Lima tem feito no turismo. E o Gustavo, com a sua visão jovem, com a sua visão empreendedora, tem trazido vários parceiros para Manaus, tem incentivado os investimentos em hotéis. A gente acompanha nas redes sociais, Gustavo, toda aquela sua peregrinação diária, as suas ações que você tem desenvolvido por meio da Amazonas Tour. E a gente fica muito alegre porque mostra o comprometimento que você tem com o projeto do governador Wilson Lima no primeiro e agora no segundo governo. Primeiramente, boa tarde, Júlio. Boa tarde quem nos assiste aqui. É um prazer estar aqui para falar um pouco de turismo da Amazonas Tour e do governo Wilson Lima. A gente já de sempre orientado, né, pelo que determina a ideia de governo do governador Wilson Lima. E o turismo para ele é de fato uma matriz econômica em potencial no estado do Amazonas. A gente vem trabalhando, ordenando, promovendo e formatando cada vez mais o nosso turismo. E o resultado está aí, né? A atração de novos voos internacionais, movimentação expressiva de turistas aqui, temporada de cruzeiros. A gente já tem números que mostram que a gente está no caminho correto. Isso deixa a gente muito feliz. A mim e a equipe toda da Amazonas Tour. Os novos voos já cobrem Bogotá. Parece que agora vai ter um novo voo agora para outra cidade também, não é? Vocês estão articulando tudo isso e parece que até o final do ano tem mais novidades, né? Quantos voos novos nós já temos este ano, a partir da tua gestão? Vamos falar sobre isso. Olha, eu fui um cara muito abençoado, né? Graças a Deus, graças a Deus. O governador determinou que a gente recuperasse os voos importantes que já havíamos perdido. A gente saiu no momento ali pós-pandemia de um estado de isolamento, né? O Amazonas não tinha voos internacionais no momento pós-pandemia. Então retomamos o voo para o Panamá com a Copa Airlines. Logo depois lançamos o voo da Azul para Fort Lauderdale, isso já na nossa gestão. Depois voo para Miami da Gol, também na gestão do governador Wilson Lima. E agora, recentemente, para Bogotá, né? E temos outros voos aí no nosso radar, digamos assim. Já há um voo operando aí semanalmente, um voo charter para a Venezuela, que deve virar regular no momento próximo. E tem relacionamentos que estão sendo construídos para voos ali para a América Central e para a Europa. A gente já tem negociações em andamento e muito em breve a gente deve anunciar boas novidades aí. Se não no segundo semestre, mas já no primeiro semestre do ano que vem, muito possivelmente. As pessoas cobram muito, elas ressentem muito em relação ao voo que nós perdemos, que foi o da TAP, né, diretamente para Lisboa, né, que fazia a escala, começava em Belém,
fazia escala em Manaus e seguia para Lisboa, né? Era um voo tranquilo de 12 horas, 10 horas, não me lembro ao certo, porque eu tomo aquele remédio para dormir, aí atravesso, vou direto, né? Se o avião sacudir, eu vou tranquilo, né? Mas é um voo que a gente sente muito ter perdido, né? A ligação para a Europa é muito importante para a gente. A gente vai ter uma nova empresa ou a mesma empresa continua? Olha, a gente está assediando negociando. a gente. A gente está negociando. Portugal é uma porta de entrada importante para a Europa. É a primeira, né? Porta de entrada importante para a Europa. A gente vem negociando com a TAP. A gente vem negociando com a TAP já desde o ano passado. Eu estive lá pessoalmente em janeiro para botar na mesa as contrapartidas do Estado para que o voo volte. Eles já têm isso na mesa deles, a gente vem conversando com eles de forma muito construtiva, né? Só que o mundo da aviação como um todo passa por um momento de falta de aeronaves e a TAP não é diferente. A TAP opera num aeroporto também muito sobrecarregado, que é o aeroporto de Lisboa. Você tem uma ideia lá, se você quiser botar um voo no aeroporto, tem que tirar um voo. Então, é um fluxo de movimento muito grande, né? Enorme, gigante. O que dificulta muito a operação. Uma operação que demanda paciência e tempo. Mas a gente já tem conversado com a TAP e a gente espera aí, nos próximos meses, anunciar algo muito positivo para a gente. Levando em consideração que eles também precisam de equipamentos, né, para trabalhar, no caso aeronaves. A gente depende muito de que esse cenário se resolva para avançar nas negociações. Esse voo que poderá ter para a América Central já tem uma empresa determinada que vocês estão negociando ou ainda é o motivo de segredo? Não, a gente... isso já foi até alvo de notícias, etc e tal. Uma empresa chamada Arajet, uma empresa dominicana, já solicitou formalmente das autoridades de aviação um voo para Manaus, né? Eles vão iniciar a operação para São Paulo agora, no segundo semestre, e a gente já vem conversando com eles também para que esse voo aconteça aqui para a cidade de Manaus. Eles é uma situação um pouco mais diferente, é uma companhia low cost, o que representa muito para a gente, vai facilitar, né, o acesso à aviação. Não tem data definida ainda para o início dos voos, mas a gente vem conversando, tem inclusive uma feira no Panamá agora em junho. A gente pretende participar e pretende reunir com eles nessa oportunidade também. Gustavo, como é que está a situação do turismo no interior do estado? Hoje em dia existem grandes projetos do governador Wilson Lima. Você tem visitado muito o interior do estado e a gente observa também que os projetos voltados para o interior do estado na área turística são bem grandiosos, né? Bem interessantes, né? Vamos dizer assim. Sim, a gente desde ali do ano passado, início do ano passado, a gente fez algo inédito no estado do Amazonas. A gente valorizou a profissão do turismólogo e contratou 21 turismólogos para atuar aqui em Manaus e no interior. Algo que jamais tinha sido feito, né, na história do turismo do estado do Amazonas. Ter um turismólogo, um técnico de turismo do estado, da Amazonas Tour, atuando diretamente no interior. Por quê? Nosso estado é muito grande. Tem dimensões quase que continentais. Se fôssemos um país, seríamos o 16º maior país do mundo. Então, hoje a gente já tem em 18 municípios, especificamente, turismólogos atuando para fazer inventário, ver potencialidades, ver as deficiências, que atuam como braços da Amazonas Tour para otimizar a nossa atuação nesses municípios. E daí surgiram várias ideias, vários projetos, né? Visitas técnicas para formatação de produto, lançamentos de projetos como, por exemplo, o Brilha Amazonas, o Amazonas to Go, que eu estou até usando a camisa aqui. É um dos projetos, né, do governador Wilson Lima. Que vão atingir a todos esses municípios. E o governador tem uma ideia de governo muito clara, que é priorizar o interior do estado do Amazonas, né? Desde o seu primeiro mandato. Então a gente vem trabalhando muito forte no interior do estado. Eu toda semana praticamente eu estou visitando um interior diferente. O município diferente, né? Exatamente, porque o nosso trabalho é esse, estar em campo. Dentro do gabinete a gente resolve pouca coisa, mas em campo a gente resolve. Eu vejo que você está sempre com a sua roupa de guerra para que der e vier, né? Vamos dizer assim que quando tem oportunidade, você vai logo trilhando esses caminhos para que o turismo nunca fique paralisado, né? Exatamente. Agora, Gustavo, o projeto Parintins, ele é um projeto muito difícil de operação, né? É um projeto que exige
várias atividades, uma programação intensa, enfim, porque são 4 dias, vamos dizer assim, de turismo. A gente sempre inicia com a festa dos visitantes. Aí tem a primeira noite dos bois, a segunda noite dos bois e a terceira noite dos bois. Então, esses 4 dias você tem a exposição, você tem visita, você tem turismo, o turistódromo, né? Turistódromo, você tem todos aqueles pontos estratégicos que a Amazonas Tour opera. São 4 dias não de diversão, né? A equipe do Amazonas Tour, né? 4 dias de muito trabalho. Aliás, antes, durante e depois, né? Porque tem que desmontar todo o aparato, né? Que é levado para Parintins. Como é que está o projeto Parintins 2023? Olha, esse ano a gente prepara lá realmente uma mega estrutura, com a ideia de levar 24 horas de entretenimento para o turista na cidade de Parintins. A gente vai começar a operação já inaugurando, serão mais de 4 dias. A gente começa a operação a partir de terça-feira, pré-festival, com a inauguração do turistódromo, né? A estrutura que vai ficar ali na frente da catedral, compartilhando aquele espaço todo com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, a CETEMP, a FEI, né? Vai ter lá também uma feira gastronômica. É a primeira feira gastronômica que tem ou já teve? Olha, nesse projeto recente será a primeira, mas no novo formato. A gente vai ter um espaço para atrações culturais, painéis instagramáveis. A gente está estudando a viabilidade ali de fazer uma espécie de fanfest ali na cidade também. Isso deve acontecer. A gente só está fechando questões de projeto, viabilidade de local. Também na frente da catedral? Não, aí já seria no outro espaço. A gente está conversando com o município, ali com os técnicos, para entender onde se adequa melhor, levando em consideração que o público esse ano será muito grande, né? Uma expectativa aí de mais de 100 mil pessoas novamente na ilha. Uma cidade que tem 110 mil pessoas, recebe só no mês do festival ali mais de 100 mil pessoas, a população dobra. Nos 4 dias, praticamente, né? Um mês, Um mês exatamente. do festival, né? Exatamente. Na semana mais especificamente ali, né? Ano passado foram 112 mil pessoas, com 112 milhões de reais de injeção na economia. E esse ano deve gravitar por esses números também, se não um pouquinho maior. A gente está trabalhando ali com uma possibilidade de esse ano ser um pouquinho maior do que foi ano passado, de acordo com a demanda que já vem se apresentando. Então, esse ano, o turista que for a Parintins pode esperar, não só no Bombódromo, mas fora dele também, um entretenimento muito grande. A gente vai proporcionar isso com toda a certeza para quem for à ilha. A gente tem lá também muitas entregas, né, que vão ocorrer durante a semana do festival. São várias inaugurações, vários projetos são entregues pelo governador Wilson Lima. Isso. O governador determinou que a gente entregasse projetos importantes para aquela região, que é uma região que turisticamente é muito relevante, né? Não só a capital, o município ali sede de Parintins, como a zona rural também, como por exemplo a Serra da Valéria. Que a Serra da Valéria já tem investimento lá, é hoteleiro inclusive, né? Exatamente. A gente vai inaugurar só nessa semana do festival, pra você ter uma ideia. A gente vai inaugurar a nossa infraestrutura turística da Serra da Valéria, uma região que recebe muitos cruzeiros. A gente vai fazer lá uma pavimentação, uma escadaria, um portal. A gente vai inaugurar o Amazonas To Go, lá em Parintins, que é a plataforma de informações turísticas do governo do estado do Amazonas. A gente vai inaugurar naquele município no dia 26 ali aproximadamente. A gente vai distribuir painéis de energia solar para meio de hospedagem, lá rede hoteleira, o pessoal que vive do turismo ali naquela região. A gente deve assinar a ordem de serviço do Museu dos Bois. Publicamos inclusive hoje quem foi a empresa vencedora. Então a gente tem uma série de entregas, de capacitações e qualificações, que a gente vai entregar o certificado também nessa semana. Só essa semana a gente já qualificou 120 profissionais na ilha. Tudo para receber o turista bem no momento do festival, né? O turista que chega e não é bem recebido, ele não volta. Não volta a lugar nenhum, né? É isso que o Amazonas Tour procura fazer. Qualificação também, treinamento para que o profissional que atua na área possa receber muito bem o turista, né? Exatamente. Então, tem parceria já? As parcerias? Tem parceria. Essa semana a gente... Foi o início, essa semana é o início. Mas já estão em vigência, ocorrendo os cursos nossos em parceria com o CETAM, que é o órgão técnico do estado do Amazonas de ensino. Cursos de inglês, cursos de espanhol, camareira,
atendimento ao cliente. A gente vai qualificar centenas de profissionais para deixar ali o trade preparado para receber bem esse turista. Na rede hoteleira, no restaurante, nos bares, nos espaços públicos. Então a gente está fazendo esse ano um mega trabalho, capitaneado sempre pelo governador Wilson Lima, é claro. E esse FanFest vai ser muito bacana, né? Porque as pessoas vão ter oportunidade de obter o acesso, vamos dizer assim, a um evento grandioso que às vezes não cabem todos no bombódromo, né? Mas quem vai a Parintins pode ter uma diversão alternativa, né? Para que aproveite o Festival Folclore de Parintins, que é uma época tão agradável no município, que recebe muito bem os turistas, mas que falta estrutura turística, mas a Amazonas Tour está levando essa estrutura para receber o turista. Então você tem que ir a Parintins, né? Quem não for a Parintins já tem que se programar aí a Parintins, quem não estiver pensando em ir a Parintins. Gustavo, muito obrigado. Evidentemente nós estaremos lá em Parintins mais um ano para conferir o grandioso evento, apostando cada vez mais no projeto do governador Wilson Lima. Exatamente. A gente agradece muito o espaço aqui, Júlio. E esse ano será um festival grandioso. Muitas entregas, muito entretenimento e muita cultura, né? Então espero todos lá em Parintins. Vamos trabalhar cada vez mais para engrandecer o nosso turismo. Obrigado. Daqui a pouco eu volto, tem mais em comum. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Esse é o melhor reconhecimento facial no combate à violência nas escolas. Esse é o drone mais avançado. Esse é o detector de metais mais eficiente. Nada melhor que o olhar e o cuidado da família para evitar a violência nas escolas. O governo do Amazonas está reforçando a segurança com o aumento de ações socioeducativas, mais psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atendimento. Se precisar, procure ajuda. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Pegue a caderneta de vacina do seu filho pra atualizar. Toda vacina é importante, do recém-nascido até ficar gigante. A campanha de multivacinação infantil da Prefeitura voltou. Chegou a hora de atualizar a caderneta do seu filho. Crianças de 0 a 14 anos devem ser vacinadas para ficarem livres de doenças. São mais de 170 salas de vacina. Procure a UBS mais próxima de você. Vacine já, Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Vacinou? Estou retornando com o programa Em Comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirá de Comunicação. E o turismo sempre me fascinou muito, e eu estava conversando, antes de nós voltarmos aqui ao ar, com o presidente da Amazonas Tour sobre vários projetos que tiveram no passado e que a gente fica muito feliz por esse crescimento. Hoje em dia, a operação dos cruzeiros para Manaus é grandiosa, não é, Gustavo? E a gente fica impressionado porque a gente acompanha pela mídia toda essa vinda de vários turistas para vir conhecer Manaus, e a gente nem imaginava que ia ser tão crescente de uns anos para cá, porque um navio, nós tivemos um vapor em 1920 para cá, que era Liverpool-Manaus, Manaus-Liverpool. Isso depois de 1920 mudou muito, né? As rotas dos cruzeiros, dos navios foram esquecidas, né? Nós tivemos, eu acho que os últimos grandes navios foram Rosa da Fonseca, Operação Manaus, no Brasil, e aí agora os cruzeiros retornam, né? Retornam cada vez mais, né? Ano passado foram 17 cruzeiros. Como é que é a operação de cruzeiros? Esse ano, 22 para 23, foi a primeira temporada pós-pandemia.
né? O cruzeiro é um local muito fechado, então tinha muito esse receio no momento da pandemia. E as temporadas de cruzeiro realmente foram suspensas. E agora houve esse retorno. Para a gente muito positivo, né? Porque movimenta, circula renda e gera emprego na capital e no interior do estado, especialmente Parintins, a região ali da Boca da Valéria e algumas regiões ali ao entorno também. Recebemos de novembro a maio, fechamos agora esse final de semana, de domingo para segunda-feira, a temporada 22-23. 17 cruzeiros internacionais, todos eles, sendo 5 que vieram pela primeira vez para o estado do Amazonas, não tinham vindo ainda ao estado do Amazonas, trazendo aí 19 mil turistas. É uma injeção de mais de 30 milhões de reais na economia do estado do Amazonas e geração de emprego e renda, né? Hoje, com esses cruzeiros, o artesão lá de Parintins, lá da Boca da Valéria, recebe em dólar. E isso pra gente é muito gratificante. Isso é fruto de promoção do estado do Amazonas lá fora. A gente participou de feiras importantes, como por exemplo o Citrade, que ocorreu ali na região de Fort Lauderdale, ali perto de Miami, na Flórida, uma feira só para cruzeiros. A gente participou lá e isso fez com que a temporada acontecesse. E nessa próxima já 23 para 24 a gente já tem confirmados 35 navios, o que representa o dobro da temporada que foi esse ano. A gente fica até surpreso, porque 35 eu acho que o número é bastante expressivo, né? Bastante. E nós nunca recebemos isso em nenhuma temporada de cruzeiros, né? Bastante. A gente espera ter mais de 40 mil turistas só de cruzeiros na temporada aí 2024. 23-24. 23-24. Deve começar em outubro e finalizar em maio do ano que vem. 35 navios é bem expressivo. É, né? bastante. Um público ali, muitos americanos. Os americanos continuam mais interessados pela nossa região? Continuam. São o nosso principal país emissor, né? Dos cruzeiros especificamente, são americanos, pessoal do Reino Unido, Canadá também é um público muito forte, né? Em termos gerais, são países como os Estados Unidos por primeiro e a Alemanha em segundo, né? A Alemanha parece que descobriu de uns tempos para cá o Amazonas, né? Porque nós não éramos tão fortes no mercado europeu, né? E agora o Amazonas ficou bastante forte no mercado europeu em relação à Alemanha, né? Que os alemães não eram muito fascinados pela Amazônia. Eles iam, como você falou aqui nos bastidores, eles iam para cataratas, iam para o Rio, iam para o Nordeste, esqueciam o Amazonas, né? Agora a gente Pantanal, tem um público muito forte da Alemanha aqui, né? É uma experiência diferente do que a experiência do americano, mas a Alemanha hoje na Europa é o nosso principal país emissor. Mas como eu te falei, isso é fruto de muito trabalho de promoção do estado do Amazonas, principalmente na Europa, né? Como determina o governador Wilson Lima, que o Amazonas tem uma expressão internacional. A gente já participou só esse ano de feiras lá em Portugal 2 vezes, fomos à Espanha, a Madrid, estivemos agora na Alemanha recentemente, vamos voltar lá na semana que vem, né? É um mercado muito interessante para a gente, então só no primeiro semestre já fizemos promoção lá 2 vezes e isso atrai muito turista para cá, desperta o interesse de conhecer o Amazonas, né? Que para eles é um sonho, a gente vive aqui todo dia, para eles assim é algo inimaginável, é um sonho a se realizar. Nós temos vários desafios nas nossas vidas, né? Principalmente as vidas profissionais, né? E você, à frente da Amazonas Tour, desde o ano passado, tem vários que você já conseguiu superar. Ainda bem que você tem uma equipe fortalecida, né? É importante isso também. E parece que uma das grandes conquistas que você espera deixar registrado na história do Amazonas é o retorno deste voo para a Europa, né? Que nós perdemos e a gente se ressente muito, porque isso nos distanciou cada vez mais de um grande centro, né, que é a Europa, né, que é Portugal, chegar a Lisboa, enfim. A gente tinha toda essa tranquilidade de começar essa operação em Belém, passar por Manaus e finalizar em Lisboa. É um dos grandes desafios mesmo? Sim. No mercado internacional, da aviação, certeza, evidentemente. Com certeza. A gente deve muito essas conquistas. Primeiro, o apoio do governador, que dá condições para a gente trabalhar. Segundo, a nossa equipe, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa na Amazonas Tour, graças a Deus. É importante a gente destacar isso. Claro, sempre. que eu posso liderar e que me dão todo o suporte, todo o apoio com as condições que o governador nos dá para trabalhar.
E com certeza absoluta, um dos grandes desafios meus é trazer de volta o voo da Europa. A gente trabalha muito para isso, vem conversando com as empresas da Europa para fazer isso acontecer. A gente já retomou ligação com a América Latina, com a América Central, com a América do Norte, e se retomar agora a ligação com a Europa, para a gente vai ser um trunfo muito grande e uma realização pessoal para mim também muito grande, que eu espero conseguir deixar esse legado para mim, mas acima de tudo para o governador Wilson Lima também. Tem muita gente que não acredita em signos, mas eu estudo signos e eu observo sempre os perfis das pessoas por meio dos signos. Como eu sei que você é taurino e todo taurino é teimoso, eu sei que você tem algumas determinações. O fortalecimento da malha viária nacional também é um dos grandes desafios, né? Já que é difícil a gente ter um transporte Manaus, Rio, Manaus, Brasília, Manaus, São Paulo, enfim. Aí às vezes as pessoas dizem assim, por que a gente tem que ir a São Paulo para voltar para o Acre? Eu disse, não me pergunte, porque deve ser uma grande dificuldade fazer uma operação dessas. Sim, a gente vem trabalhando também com a expansão da malha doméstica dentro do Brasil. A gente vem conversando com a Latam, vem conversando com a Azul, com a Gol, são hoje as 3 grandes empresas que operam, para trabalhar novas condições para que eles possam expandir essa malha interna dentro do país, né? A gente já tem algumas negociações em andamento também, ainda são passos que a gente tem que dar, tem que achar pontos em comum nessas negociações para que isso aconteça. A malha de aviação não é um problema só do estado do Amazonas, é do norte principalmente, mas o nordeste também reclama muito, há reclamações também de estados do sul. Quando a gente ouve lá fora reclamações de estados como o Sul e Nordeste. Do Sul e do Nordeste, eu sempre falo na reunião dos fóruns dos secretários. Vocês não conhecem a nossa realidade. Exatamente, né? Eu peço a palavra, eu falo, presidente, com todo respeito, mas eles não conhecem a realidade do norte do país, especialmente a realidade do estado do Amazonas e de Roraima também, porque são os 2 estados que não têm ligação com o resto do país por rodovia, né? Ou pelo menos uma rodovia que seja minimamente trafegável. Então a nossa dificuldade é muito grande, mas turismo é relacionamento. Então a gente vem tendo um relacionamento muito positivo com as companhias aéreas para fazer essa malha doméstica também estar cada vez maior. E a gente espera também anunciar boas notícias ainda nesse ano, lá para o final do ano, com uma expansão. Você participou há alguns dias da inauguração do novo sistema de embarque e desembarque no Eduardo Gomes, né? Eu vi também, acompanhando pelas redes sociais, que é um sistema moderno também que coloca o nosso aeroporto entre os grandes aeroportos do país, né? Isso é muito importante, né? Primeiro porque otimiza a operação interna do aeroporto. Isso já era uma realidade no Rio de Janeiro, uma realidade em São Paulo. Acho que em Brasília também. Brasília também. Brasília, né? Em grandes aeroportos já existia essa automatização do atendimento. E agora, Manaus tem um aeroporto que é comandado pela Vancy, uma companhia internacionalmente conhecida e que vem trazendo melhorias para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Essa é mais uma obra num processo de melhorias que deve passar também a pista, o aeroporto, o terminal de embarque e desembarque, tanto o doméstico quanto o internacional. E a gente vem acompanhando essas obras, dando sugestões, sempre para que o nosso aeroporto, que é a primeira recepção do turista aqui, seja um local adequado e com a infraestrutura necessária para receber bem aquele que chega aqui ao destino Amazonas. O turismo também inclui os locais indígenas, as áreas indígenas, né? Você tem abastecido, tem levado a energia limpa. Eu vi o entusiasmo com o qual você chegou até essas regiões, essas áreas indígenas, para entregar junto com o governador Wilson Lima aquelas placas solares, né? Porque isso significa a preservação da floresta, a preservação do meio ambiente. É isso que a gente quer também, porque a gente entende que o meio ambiente deve ser preservado. Mas o caboclo, o indígena, nós que vivemos, os povos da floresta, não podemos ser penalizados, né? E vocês estão levando também essa energia limpa, essa energia solar, por meio de placas de energia solar para o interior, para essas áreas, né? Exatamente. A pauta sustentável é a grande pauta em evidência a nível mundial, né? E muita gente fala do Amazonas, mas como o governador mesmo fala de forma muito coerente e sóbria,
que muita gente só conhece o Amazonas pela Copa das Árvores, né? Pela televisão, mas pouco sabe que a gente precisa aqui no estado do Amazonas dar condições de sobrevivência, dignidade, qualidade de vida para os povos da floresta. E a gente, lá no Amazonas Tudo, dentro da nossa competência, vem fazendo isso. Vem fazendo essa doação de painéis solares, que a gente leva energia limpa, renovável, conversa com a questão sustentável, né? Leva dignidade e qualidade de vida para quem não tinha acesso à energia, que vivia do motor ali a combustível, a diesel, gastava R$2.000, R$2.500 por Dinheiro mês. que não tem, que fora dos padrões da economia da pessoa que mora ali. Completamente. E hoje não vai pagar nada, não vai ter nenhum custo para ter esse painel, vai conseguir ter uma economia, ainda vai gerar energia limpa. Então, a gente começou distribuindo por São Sebastião do Atumã, já passou por Maués, por Presidente Figueiredo e recentemente agora o governador entregou a 4 comunidades indígenas aqui, em 2 RDS próximo de Manaus. Eu fui lá acompanhar a instalação. Eu vi, eu pessoalmente. acompanhei, eu fico stalkeando as pessoas nas redes sociais e vi aquele entusiasmo com o qual vocês chegaram, você carregando os painéis Sim, para entregar sim, nas regiões indígenas, né? sim. E a gente, eu fico muito, para mim é muito gratificante, né, entregar energia, né, uma condição básica de sobrevivência e dignidade para esses povos, que eles são originariamente indígenas, mas que têm necessidades básicas como todos nós, né? São as nossas raízes, a nossa cultura, a gente precisa valorizar. Gustavo, eu quero encerrar o programa desta semana deixando uma mensagem positiva para as pessoas, inclusive que querem ir a Parintins, porque a Amazonas Tour está preparando toda uma infraestrutura para receber o turista lá em Parintins. Também você que está querendo visitar o interior do Amazonas, querendo visitar o Amazonas, pode vir cada vez mais. A Amazonas Tour fortalece esse projeto do governador Wilson Lima no seu segundo mandato. Exatamente. A gente agradece o espaço aqui, Júlio, primeiro para falar das nossas ações, do governo Wilson Lima, da Amazonas Tour. Convido a todos aí a Parintins. Entregaremos esse ano um grande festival para a população amazonense do Brasil e do mundo, né? E faremos lá grandes entregas, e aqueles que não conhecem o destino Amazonas, que venham conhecer o nosso destino, tenho certeza que sairão daqui com uma experiência inesquecível. E sempre ordenados, capitaneados e orientados pelo governo Wilson Lima, que tem uma ideia de governo revolucionário aqui para o nosso estado. Isso é muito bom. Semana que vem eu volto com mais Em Comum. Até semana que vem pela Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação.